Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Não acredite em tudo o que você sente. Identifique seus esquemas emocionais e liberte-se da ansiedade e da depressão. Robert L. Leahy. Capítulo 1. O que são emoções? Emoções são respostas naturais do nosso cérebro para interpretar e reagir ao mundo. Elas surgem rapidamente antes mesmo da razão e servem como um sistema de alerta que tenta nos proteger. O problema não está em sentir emoções, mas na forma como interpretamos e reagimos a elas. Muitas vezes, acreditamos que aquilo que sentimos representa a realidade, quando na verdade as emoções são apenas sinais, não fatos. Sentimentos como ansiedade, tristeza ou medo não significam necessariamente que algo está errado, mas que nossa mente está tentando dar sentido a uma situação. Quando passamos a julgar essas emoções como erradas, perigosas ou incontroláveis, acabamos aumentando o sofrimento. Em vez disso, o autor propõe observar as emoções com curiosidade, entendendo que elas vêm e vão como ondas. Pessoas emocionalmente saudáveis não são aquelas que não sentem emoções negativas, mas aquelas que sabem lidar com elas de forma flexível. Ao aprender que emoções não são inimigas, mas mensagens temporárias, ganhamos mais controle sobre nossas reações e diminuímos a ansiedade e a depressão. Sentir não significa que algo é verdade. Compreender isso é o primeiro passo para uma vida emocional mais equilibrada. Capítulo 2. Validando os sentimentos. Validar os sentimentos é reconhecer que toda emoção tem um motivo para existir, mesmo quando ela parece exagerada ou desconfortável. Validar não significa concordar com o pensamento negativo, mas aceitar que o que você sente é humano e compreensível. Muitas pessoas aumentam o próprio sofrimento ao julgar suas emoções como fraqueza, exagero ou sinal de incapacidade, criando uma segunda camada de dor sobre o sentimento original. Quando rejeitamos nossas emoções, elas tendem a ficar mais intensas e persistentes. Já quando aceitamos e reconhecemos o que sentimos, abrimos espaço para compreender melhor a situação e reagir de forma mais equilibrada. Validar os sentimentos é como dizer a si mesmo: faz sentido eu me sentir assim, considerando o que estou vivendo. Essa postura reduz a ansiedade, diminui a autocrítica e fortalece a inteligência emocional. Emoções não precisam ser eliminadas, mas compreendidas. Ao tratar seus sentimentos com curiosidade e respeito, em vez de resistência, você desenvolve mais clareza e controle emocional. Aceitar suas emoções não te torna fraco, mas mais consciente, e é essa consciência que é o primeiro passo para lidar melhor com a ansiedade, a tristeza e outras emoções difíceis. Capítulo 3. Pensando sobre as emoções. Não são apenas as emoções que causam sofrimento, mas a forma como pensamos sobre elas. Muitas pessoas acreditam que emoções negativas são perigosas, insuportáveis ou que nunca vão passar, e esses pensamentos acabam intensificando ainda mais a ansiedade, a tristeza e o medo. Assim, criamos ideias rígidas sobre o que deveríamos sentir, como acreditar que devemos estar sempre calmos, felizes ou no controle, o que é irreal e gera frustração constante. Esses padrões mentais são chamados de esquemas emocionais, ou seja, crenças que desenvolvemos ao longo da vida sobre como as emoções funcionam. Quando acreditamos que sentir ansiedade significa fraqueza, por exemplo, passamos a temer a própria emoção, criando um ciclo de sofrimento. Em vez disso, o autor sugere questionar esses pensamentos e adotar uma visão mais flexível, entendendo que emoções são temporárias, comuns e fazem parte da experiência humana. Mudar a forma como pensamos sobre as emoções reduz o impacto delas em nossa vida.
Ao aceitar que sentimentos difíceis são normais e passageiros, ganhamos mais equilíbrio e confiança para lidar com desafios. Não precisamos controlar todas as emoções, mas aprender a compreendê-las, pois a maneira como pensamos sobre o que sentimos pode transformar completamente nossa experiência emocional. Capítulo 4. A abordagem do esquema emocional. Cada pessoa desenvolve, ao longo da vida, crenças sobre como as emoções funcionam e como devem ser tratadas. Esses esquemas emocionais influenciam diretamente a maneira como lidamos com ansiedade, tristeza, medo ou frustração. Quando alguém acredita, por exemplo, que emoções negativas são perigosas ou que não deveriam existir, tendem a evitá-las ou lutar contra elas, o que acaba aumentando ainda mais o sofrimento. Esses esquemas são formados por experiências passadas, educação, cultura e relações pessoais, e podem se tornar rígidos com o tempo. Algumas pessoas acreditam que suas emoções são vergonhosas, que não têm controle sobre o que sentem ou que seus sentimentos não fazem sentido. Essas interpretações criam ciclos de preocupação, autocrítica e insegurança emocional. A proposta do autor é desenvolver esquemas mais flexíveis e saudáveis, aceitando que emoções são normais, temporárias e fazem parte da vida. Ao mudar a forma como interpretamos o que sentimos, passamos a reagir com mais equilíbrio e menos ansiedade. Não precisamos eliminar emoções difíceis, mas transformar a maneira como nos relacionamos com elas, construindo uma visão mais compreensiva e equilibrada da nossa própria experiência emocional. Capítulo 5. Minhas emoções vão durar para sempre. O autor aborda uma crença comum que intensifica o sofrimento emocional: a ideia de que emoções negativas vão durar para sempre. Quando alguém acredita que a ansiedade, a tristeza ou o medo nunca vão passar, a sensação se torna ainda mais pesada e desesperadora. Esse pensamento cria um ciclo em que a pessoa não apenas sofre com a emoção, mas também com a expectativa de que ela será permanente. Na realidade, emoções são temporárias e mudam naturalmente com o tempo, mesmo quando parecem intensas. Assim como o clima muda ao longo do dia, nossos sentimentos também variam, influenciados por pensamentos, experiências e circunstâncias. No entanto, quando acreditamos que estamos presos a um sentimento, acabamos alimentando a ansiedade e aumentando a sensação de falta de controle. Desenvolver uma visão mais flexível sobre o tempo das emoções ajuda a reduzir o sofrimento. Em vez de pensar "isso nunca vai passar", é mais útil reconhecer que emoções vêm e vão e que já superamos muitos sentimentos difíceis antes. Nenhuma emoção é permanente. Ao aceitar essa verdade, ganhamos mais esperança, paciência e equilíbrio para enfrentar momentos difíceis. Capítulo 6. Sinto culpa por meus sentimentos. Muitas pessoas desenvolvem culpa por aquilo que sentem, acreditando que emoções negativas são erradas, inadequadas ou moralmente condenáveis. Sentir inveja, raiva, tristeza ou ansiedade, por exemplo, passa a ser visto como sinal de fraqueza ou de falha pessoal. Essa postura cria um sofrimento duplo. Além da emoção difícil, surge também a culpa por estar sentindo aquilo. Emoções não são escolhas conscientes, mas respostas naturais do cérebro diante das experiências. Sentir não significa agir. Uma pessoa pode sentir raiva sem ser agressiva, ou sentir inveja sem prejudicar ninguém. Quando confundimos emoção com comportamento, começamos a nos julgar de forma excessiva e a aumentar a ansiedade e a autocrítica. O autor propõe desenvolver uma atitude mais compassiva com os próprios sentimentos, reconhecendo que todas as emoções são humanas e fazem parte da vida. Ao aceitar que sentir não é errado, abrimos espaço para entender melhor o que está acontecendo e agir com mais equilíbrio. Emoções não definem quem você é. Abandonar a culpa pelos sentimentos é um passo importante para construir uma vida emocional mais saudável e consciente. Capítulo 7. Minhas emoções estão fora de controle. O autor aborda a crença de que as emoções estão fora de controle e podem dominar completamente a pessoa.
Muitas vezes, quando sentimos ansiedade intensa, tristeza profunda ou raiva forte, acreditamos que esses sentimentos vão nos consumir ou nos fazer perder o controle. Esse pensamento aumenta o medo das próprias emoções e acaba tornando a experiência ainda mais intensa. Embora as emoções possam parecer avassaladoras, elas não são perigosas nem permanentes. Na maioria das vezes, as pessoas conseguem continuar funcionando, tomando decisões e agindo, mesmo enquanto sentem emoções fortes. O problema surge quando tentamos evitar ou suprimir o que sentimos, pois essa resistência costuma fortalecer ainda mais a emoção. É possível conviver com sentimentos intensos sem ser dominado por eles. Ao aceitar a presença da emoção e observar sua intensidade diminuir com o tempo, desenvolvemos mais confiança na própria capacidade de lidar com situações difíceis. Emoções não significam perda de controle, mas experiências passageiras que podem ser compreendidas e administradas com mais calma, paciência e autoconhecimento. Capítulo 8. Não consigo tolerar sentimentos mistos. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com sentimentos mistos, acreditando que precisam sentir apenas uma emoção de cada vez. No entanto, é totalmente normal sentir alegria e medo ao mesmo tempo, amor e frustração, ou entusiasmo e insegurança diante de uma nova oportunidade. Quando tentamos eliminar uma dessas emoções, acabamos criando mais tensão e confusão emocional. A vida é complexa e, por isso, nossas emoções também são. Sentimentos mistos não significam indecisão ou fraqueza, mas sim que estamos avaliando diferentes aspectos de uma situação. Por exemplo, aceitar uma nova promoção pode trazer felicidade pela conquista e, ao mesmo tempo, ansiedade pelas responsabilidades. Ambas as emoções fazem sentido e podem coexistir. Aprender a tolerar sentimentos mistos aumenta a maturidade emocional e reduz a ansiedade. Em vez de lutar para sentir apenas emoções positivas, é mais saudável aceitar a presença de diferentes sentimentos ao mesmo tempo. Emoções não precisam ser perfeitas ou simples. Ao aceitar essa complexidade, desenvolvemos mais equilíbrio, clareza e confiança para tomar decisões e lidar com os desafios da vida. Capítulo 9. O que é importante para mim? É fundamental identificar o que realmente é importante para cada pessoa, especialmente quando estamos lidando com emoções difíceis. Muitas vezes, a ansiedade e a tristeza nos afastam dos nossos valores, fazendo com que tomemos decisões baseadas apenas no medo, na insegurança ou na tentativa de evitar desconforto. Com isso, passamos a viver de forma reativa e não de acordo com aquilo que realmente importa. Emoções podem influenciar nossas escolhas, mas não precisam definir nossas ações. Mesmo sentindo medo, insegurança ou dúvida, ainda é possível agir com base nos próprios valores, como crescimento, relacionamentos, aprendizado ou propósito. Quando escolhemos agir de acordo com o que é significativo, desenvolvemos mais sentido para a vida e reduzimos o impacto das emoções negativas. Viver guiado por valores traz mais clareza e direção, principalmente em momentos difíceis. Em vez de perguntar apenas como me sinto, é mais útil perguntar o que é importante para mim agora. Emoções são passageiras, mas valores são duradouros, e quando alinhamos nossas ações ao que realmente importa, construímos uma vida mais equilibrada, significativa e emocionalmente saudável. Capítulo 10. As piores formas de lidar com as coisas. Muitas das formas que usamos para lidar com emoções difíceis acabam piorando o sofrimento. Evitar situações, reprimir sentimentos, buscar distrações constantes ou tentar controlar tudo são estratégias comuns, mas que oferecem apenas alívio momentâneo. Com o tempo, essas atitudes reforçam a ansiedade e aumentam a sensação de incapacidade para enfrentar os desafios da vida. Ao evitar emoções desconfortáveis, deixamos de aprender que somos capazes de tolerá-las e superá-las. Por exemplo, fugir de situações que geram ansiedade pode parecer seguro, mas acaba fortalecendo o medo e limitando a vida. Da mesma forma, tentar eliminar pensamentos negativos ou exigir sentir apenas emoções positivas cria mais pressão emocional e frustração.
Lidar melhor com as emoções envolve aceitar o desconforto, agir com base nos valores pessoais e desenvolver flexibilidade emocional. Em vez de lutar contra o que sentimos, o caminho mais saudável é reconhecer as emoções, permitir que elas existam e continuar avançando. Evitar o sofrimento pode prolongá-lo. Já enfrentar as emoções com abertura e equilíbrio fortalece a confiança e promove uma vida emocional mais saudável. Capítulo 11. Entendendo como as outras pessoas se sentem. É importante compreender as emoções das outras pessoas para melhorar relacionamentos e reduzir conflitos. Muitas vezes, interpretamos o comportamento dos outros de forma rápida e negativa, acreditando que alguém está sendo indiferente, crítico ou desinteressado, sem considerar que essa pessoa também pode estar lidando com medo, insegurança ou estresse. Essas interpretações precipitadas aumentam a ansiedade e dificultam a comunicação. Cada pessoa possui seus próprios esquemas emocionais, formados por experiências de vidas diferentes. Isso significa que duas pessoas podem reagir de maneiras completamente distintas diante da mesma situação. Quando entendemos isso, passamos a ser mais empáticos e menos reativos, evitando julgamentos automáticos e abrindo espaço para o diálogo. Tentar compreender o que o outro sente não significa concordar com tudo, mas reconhecer que as emoções alheias fazem sentido dentro da realidade daquela pessoa. Desenvolver empatia fortalece relacionamentos, reduz mal-entendidos e cria conexões mais saudáveis, ajudando não apenas a compreender melhor os outros, mas também a lidar com as próprias emoções de forma mais equilibrada. Capítulo 12. Juntando as peças. As melhores formas de lidar com as coisas. O autor reúne os principais ensinamentos apresentados ao longo da obra e mostram as formas mais saudáveis de lidar com emoções difíceis. O primeiro passo é reconhecer que todas as emoções são naturais, temporárias e fazem parte da experiência humana. Em vez de lutar contra o que sentimos, devemos aprender a aceitar as emoções com curiosidade e sem julgamentos, reduzindo assim a intensidade do sofrimento. Não devemos acreditar automaticamente em tudo o que sentimos, pois emoções não são fatos, mas sinais que precisam ser compreendidos. Ao questionar pensamentos rígidos, abandonar a culpa pelos sentimentos e aceitar emoções misturadas, desenvolvemos mais flexibilidade emocional. Além disso, agir de acordo com nossos valores, mesmo quando sentimos medo ou ansiedade, ajudam a construir uma vida com mais sentido e equilíbrio. O autor também destaca a importância da empatia, tanto com nós mesmos quanto com os outros, fortalecendo relacionamentos e reduzindo conflitos. Em resumo, lidar bem com as emoções não significa eliminá-las, mas compreendê-las, aceitá-las e seguir em frente com consciência. Ao juntar essas habilidades, ganhamos mais equilíbrio emocional, reduzimos a ansiedade e construímos uma vida mais saudável e significativa. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!